Olá, eu sou Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje eu trouxe uma convidada que eu conheço há 6 anos. A gente se conheceu quando a gente ainda estava grávida. Ela é mãe de 3, ela é empreendedora multipotencial assim como eu, é influenciadora digital e corretora de imóveis. Então, vamos conhecer ela? Renata, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com você. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria saber se você quer tirar uma carta, um direcionamento para o seu dia de hoje. Quero sim. Vamos lá. Só embaralhar, fechar os olhos, pensar em alguma situação, algum direcionamento que você quer uma resposta. Vamos lá. Pode tirar uma carta. A caixa. Ó, eu vou ler para você o que significa, tá? Depois você me fala se fez algum sentido para a sua questão. A caixa existe na 5ª dimensão, é a biblioteca das almas. Todos os acordos, histórias, dons, lições e muito mais referente às almas existem lá. Cada um de nós recebe acesso a informações do passado, presente e futuro e pode acessá-los a qualquer momento. Apesar de termos livre-arbítrio, há alguns pontos em nossa linha do tempo que são predestinados ou pré-planejados, acordos de alma que foram feitos antes da nossa encarnação. Pode ser uma empresa onde você escolheu trabalhar, um relacionamento que você planejou ter ou uma pessoa a quem você concordou em ajudar a ser mentor. O que quer que seja, saiba que isso teve uma orientação divina e não desviará de você. Se estiver esperando um sinal para continuar, essa carta é isso. Você está vivendo uma parte importante da sua jornada de alma e está exatamente onde deveria estar. Isso é muito empolgante. É hora de pedir ajuda dos protetores, tanto no mundo físico quanto espiritual. Confie nos sinais que estão por vir, anote seus sonhos e observe atentamente os sentimentos e as visões que receber, pois você está acessando a sabedoria de Akasha e você está recebendo um sinal para continuar. Agora segura a carta perto do seu coração e diga: abro meu coração. Abro meu coração para receber a sabedoria de Akasha. Para receber a sabedoria de Akasha. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Para acessar qualquer informação. Para acessar qualquer informação. Dos registros da minha alma. Dos registros da minha alma. Que são para o bem maior. Que são para o bem maior. E para o meu bem maior também. E para o meu bem maior também. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. E aí, você acha que fez algum sentido para a questão que você estava pensando? Um sinal, um direcionamento? Fez sim. Veio como uma confirmação, né? Ai, que bom. Então, agora eu vou revelar porque que eu trouxe a Rê aqui, né? É um assunto bem delicado, né? Não sei como vai ocorrer esse podcast, pode ser que eu me emocione, ela também, que é um assunto muito delicado. E ela passou por uma dor, assim como eu, né? Foi em fase diferente, né? E ela está aqui hoje para compartilhar essa dor e essa ressignificação, né? Então, compartilha com a gente a sua história, Rê. Então, como você já falou, né, Ana? Assim, falar sobre isso não é um assunto delicado, né? Não é muito fácil, mas como já faz um tempo que aconteceu, né, no meu caso, há 13 anos eu perdi o meu primeiro filho e hoje eu falo com mais tranquilidade desse assunto, né, com um pouquinho mais de superação. E era o primeiro, meu sonho era ser mãe, né, construir a minha família, já estava tudo pronto. Durante todo o meu pré-natal eu não tive problema nenhum, não apontou nenhum problema nos exames, né? E aí fomos pegos de surpresa, que aí com 38 semanas ele nasceu, Mateus, e aí fisicamente, assim, né, olhando, o físico estava tudo certo. De repente ele começou a ter problemas respiratórios e aí nem chegou a sair do hospital, né? No próprio hospital já foi para UTI e nós ficamos 5 dias ali acompanhando tudo. E por fim ele faleceu com 5 dias com parada cardiorrespiratória. E aí eu falo que esses 5 dias foram, parece que 5 anos, né? Uma eternidade lá dentro do hospital. Então, eu imagino, me coloco no lugar de outras pessoas que muitas vezes ficam com os filhos há muito tempo, né, dentro de um ambiente hospitalar. Foi um momento de muito aprendizado, de muita dor, mas também que
Eu falo que eu amadureci, tipo, de uma hora para outra, parece que eu amadureci 20 anos, sabe? Não é qualquer coisa que desestabiliza, né, a gente, assim. Eu falo assim, não, se a gente tá bem, vamos em busca e tá tudo certo. Mas no momento que eu estava vivendo, no momento que a gente passou, eu falo que o que me fortaleceu muito foram as orações. Na época a gente já participava da igreja e eu sentia muito forte a oração chegar de amigos, de familiares e independente de religião, sabe? Foi o que me fortaleceu. Aí eu até falo que na época eu não fiz acompanhamento com psicóloga, não tenho nada contra, mas no meu caso, eu me apeguei muito a Jesus. Então, toda noite, quando eu deitava ali com aquela dor, e dia após dia, para superar, para aliviar esse sentimento, né, de desespero, porque eu fiquei 15 dias sem conseguir ir na minha casa, porque eu não conseguia olhar para o quarto todo pronto, né, porque, tipo, foi arrancado um sonho, que a gente estava, tanto eu e meu marido, esperando tanto, né, e de repente aquilo foi tirado. Hoje a gente sabe que nada é por acaso, tudo é por Deus, né? Assim, Deus sabe o que faz. E igual eu falei, é um amadurecimento, né? Mas não é fácil. Mas no momento que você perdeu, né? Eu sei, assim, eu também passei por isso, né? O seu chegou a nascer. Então, assim, além do sonho, a expectativa de ter aquele bebê na sua vida, né? Porque realmente você chegou a ver ele, né? E como que foi pra você essa parte, assim, desses 5 dias, né? Você se agarrou, né? Deve ter se agarrado bastante na fé, mas assim, na fé que ele melhorasse, né? Então, assim, como que é ter essa fé que ele melhore e ele acabar falecendo? Como foi isso pra você? Então, na verdade, eu tive momentos muito marcantes lá durante o hospital. E rezando e pedindo, e todos os entes queridos mais próximos também, li aquela corrente forte de oração, vivendo um momento de grande turbulência. E aí, o que eu senti, assim, que a gente orava pedindo para ele melhorar, pedindo a cura, mas, tipo assim, porque é tão difícil para nós, a gente sabe que tem que ser tudo conforme Deus quer, mas é difícil pra gente entregar. Sair do controle, né? E aí, o que aconteceu? Eu sonho muito, sabe? Assim, eu tenho muitas... Eu falo que Deus fala muito comigo através dos sonhos. A carta, então, já confirmou, né? O sonho. Por isso que eu falei que falou comigo, né? E aí, num dia... No dia que ele faleceu, na madrugada, eu sonhei. Eu tive a visão que ele tava... É até duro falar, mas... Eu vi ele... Eu chegando na UTI... Eu e meu marido, e eu vi ele em pedaços dentro de um balde. E aí a enfermeira, no sonho, assim, que eu falo que eu nunca vou esquecer, né? E aí a enfermeira pegou e me ligou, no sonho. Me ligou, falou, Renata, vem aqui que o Mateuzinho teve um problema e tal. A gente foi, já sabia que ele estava morto. E aí eu acordei 5 horas da manhã super, né, assim, apavorada, e não dormia mais. E aí deu 7 horas da manhã, a enfermeira me ligou, conforme no sonho. Me chamou pra ir lá, só que a gente chegou lá. Fomos correndo e eu com o sonho na cabeça, né? Falei, ai, ele vai morrer, sabe? E eu segurando, Senhor, não, sabe? Cura ele pra mim. E aí, chegando lá, ele tinha acabado de ter uma parada cardíaca de 40 minutos. E eu e meu marido pegamos o dedinho dele, um de cada lado. Ele tava em coma, sedado. Ele abriu o olho, olhou pra mim, olhou pra ele. Tipo assim, obrigada, sabe? Agradecendo. Voltou desse que os médicos nem acreditavam, sabe? Como que ele tinha voltado. E ele estava sedado, ele abriu o olho, olhou pra nós. Engraçado que não parecia um olhar de criança, sabe? De gratidão, foi um olhar de gratidão mesmo. E fechou o olhinho. Aí nós saímos, tudo, e aí ele ainda estava vivo. Aí eu chamei meu marido, né? E falei assim, tem um banquinho assim em frente ao UTI. Falei, vamos sentar ali um pouquinho, sabe? Aí veio um raio assim sobre nós, sabe? Era Deus mesmo, assim, falando com a gente. Falei assim, sabe? Ele tá num sofrimento, porque dói, né? Ver cheio de agulha, cheio de toda hora, e tão pequenininho e tal. E aí a gente... eu peguei e falei assim, eu acho que a gente tem que entregar. Vamos entregar ele para Deus? Porque a gente está segurando ele aqui. Ele está sofrendo, né? Vamos fazer essa entrega e seja o que Deus quiser,
de verdade, porque a gente quer que ele fique, mas que ele fique bem, né? Que ele fique curado, que é o, né? E aí nós entregamos, e no momento que a gente entregou e oramos juntos, passou tipo meia hora e ele faleceu. Então, assim, isso foi muito forte, sabe? No momento nesses 5 dias, né? Dentro do hospital. Foi um sinal muito grande. E aí começou a batalha, né? Assim, depois de batalha que eu falo, assim, de superação. E a gente não culpou a Deus em nenhum momento, sabe? De ficar questionando, assim, que a gente vê que às vezes muitas pessoas que passam pela mesma dor não é julgando, mas muitas vezes, né, fica... E aí foi ao contrário, assim, por isso que eu falo da oração. Aí a gente se sentiu muito acolhido. E no colo mesmo de Jesus. Quando eu voltei para casa, na verdade, fui para casa da minha mãe, né, os 15 dias. Mas aí eu ia dormir à noite e eu não tinha força para rezar. Eu não conseguia fazer uma Ave Maria, nada. Mas eu falava assim para Jesus: Senhor, me dá colo, eu só preciso do seu colo. E aí eu fechava o olho, né, ali, deitava e eu conseguia dormir e eu sentia ele, que eu estava deitando no colo dele. Então, dia após dia, foi ele que foi me ajudando. Eu falo que ele foi meu psicólogo, Jesus foi meu psicólogo. E vários amigos também, né, no dia a dia e familiares, mas ele foi o que me ajudou muito a fortalecer todos os dias. Nossa, eu vou precisar gerar esse ódio de equilíbrio emocional aqui pra conseguir continuar. Porque... Foi o que eu falei, hoje, antes eu falava, e assim, ó, é dia após dia que a gente vai conseguindo falar sem dor. Aí ficou a saudade, claro, a gente sempre lembra, sempre... igual hoje, né? Ele teria 13 anos, né? A gente sempre inclui ele. Então, mas assim, hoje eu consigo falar com mais tranquilidade, porque o meu coração já está em paz. Mas não que a gente esqueça, né? Eu acho que... no momento vivido, mas a gente vai. Não é esquecer, porque ele fez parte da sua vida, né? Eu falo assim, até no meu caso, que eu perdi ele na barriga, né? Eu tinha acabado de descobrir que era menino também. Eu batizei ele de Gabriel. Mais um arcanjo. Esse é o nome de... Pois é. E aí, eu descobri no domingo que era menino e perdi na terça. E foi assim, bem desafiador, porque o momento que eu passei também era de rezando, né? Na segunda que eu tive as cólicas e na terça, rezando pra dar tudo certo. Igual você falou, a gente reza pra pedir a cura, a gente quer que aquele bebê, aquele filho nosso faça parte da nossa vida, né? Eu acho que além do sonho é a expectativa também, né? No meu caso, eu perdi um pouco antes de 3 meses, né? Mas eu já cheguei a ver no ultrassom, né? Como você já me conhece há um tempo, você sabe que esse foi meu 4º filho, mas que eu perdi o 2º também, né? O 2º eu perdi com 5 semanas. Foi, assim, diferente, né? Porque eu tinha acabado de descobrir, passou uma semana e eu perdi. Então, assim, foi tudo muito rápido. Eu acho que eu fiquei, assim, meio passada, não processei tudo aquilo, né? Nem cheguei a ver o sexo, nem cheguei a ver o bebê no ultrassom, né? Então, assim, foi diferente por isso. Eu sabia que eu estava grávida, eu senti perdendo. Só que, assim, ninguém à minha volta, quase ninguém sabia, porque eu tinha descoberto há uma semana, né? Era mais, assim, minha mãe, meu marido. E eu me senti muito sozinha, porque é uma coisa assim que, imagina, se pra mim foi coisa de uma semana, né, para as outras pessoas que... É difícil as outras pessoas digerirem tudo isso, né? Eu acho que as pessoas estão tão acostumadas, assim, realmente, o bebê que nasce, vive tudo. Então, assim, a pessoa conviver com o bebê, com a criança e sentir realmente a dor, é aí que elas vão sentir um pouco do que a gente sente, né? Fora isso, eu acho que é mais a mãe e o pai, né, que sente tudo isso. No seu caso, foi diferente porque você chegou até a ver ele nascer. Então, acho que as suas expectativas foi maior, né? E me fala uma coisa, assim, uma coisa que eu passei, e pelo que eu vi muita gente passa, da questão das pessoas falando. Às vezes as pessoas querem ajudar a gente falando coisas que confortem a gente, mas eu acho que, assim, não é maldade, mas é por falta de noção, eu acho, porque elas nunca passaram por isso, elas não entendem, né? Eu ouvi coisas no hospital, quando eu tinha acabado de ver que o coração do meu bebê não estava batendo, coisas assim, de pessoas que estavam acompanhando outras quando eu estava na observação, foi melhor assim, podia ter nascido com algum problema, né? Deus te livrou, não sei o quê. Eu falava assim, gente, a minha vontade era de gritar, cala a boca, pelo amor de Deus, me deixa em paz, eu tô sofrendo, né? Tive uma dor aqui, então assim, me deixa tranquila,
né? Então, assim, era uma dor muito grande. Você também passou por isso? Pessoas querendo te reconfortar e situações, frases que te deixaram assim... Sim, a gente sempre escuta, assim, assim, é igual você falou, muitas vezes é sem intenção, né? A pessoa quer ajudar, mas aí fala umas coisas e você tá num momento de tanta dor que aí você, nossa, como que ela tá falando isso pra mim, né? Igual dentro do próprio hospital, eu escutei, sabe, de uma pessoa bem próxima, assim, nossa, ele ainda não tinha falecido, tava na UTI. Para de chorar, sabe? Tipo assim, eu em prantos. Ai, minha acompanhante, não posso nem lembrar, assim, para de chorar, tá, sabe? Tá lá, tipo, mas humor, assim, sabe? Mas vai ficar tudo bem, tipo, gente, né? Jamais, se a pessoa tá chorando, ela tá precisando de um colo. Não precisa você falar nada. Eu falo muitas vezes assim, só dá um abraço, tipo, não, tô aqui, pega na mão e fica, né? Que é um consolo. E depois também eu escutei uma coisa que foi bem marcante. Porque assim, igual eu falei, eu deitava toda noite e ali eu chorava. E era meu desabafo, e às vezes com o meu marido. Mas quando você sai, porque você tá querendo arejar, né? Sair do problema um pouco. Igual, depois que passou, cada vez que eu ia nos lugares... Por exemplo, primeira vez que eu fui no shopping, eu desabei a chorar, porque parecia que eu só via gente com bebê recém-nascido. Não é? Naquela mesma situação. Até foto de grávida, foto de bebê. Tudo aparece na sua frente. Eu falava, gente do céu. E o tanto de gente que engravida. Né, assim, próximo que... Mas, enfim, aí viraram pra mim e falaram um dia, né, assim, na rua. E aí falaram assim, nossa, nem parece que você tá sofrendo. Porque você tá sorrindo. Sabe, assim, aquilo me marcou. Eu falei assim, gente, sabe, como que uma pessoa tem capacidade de julgar, né, assim, o que por causa de um sorriso? Aí só falei pra pessoa, falei assim, eu não preciso, se eu tô saindo é porque eu quero arejar, não preciso ficar chorando, vou ficar chorando o tempo inteiro. Então as pessoas têm que, né, se colocar no lugar da outra, entender que cada um reage de uma maneira, né? E assim... Nesse período de cura e de superação, assim, né, de recuperação da dor. E demora, né? Acho que cada um leva um tempo, né? Não é nada assim padrão. Não. Né? Eu falo até que, assim, para mim foi mais desafiador. Eu passei por essa questão de não culpar Deus, mas de ficar indignada, assim, porque na hora lá, acho que eu não tava nem pensando com a razão, né? Eu falava assim, Deus, por quê, né? O que eu fiz? O que eu fiz, né? Isso eu pensei. O que será que eu fiz de errado, Senhor? Tipo assim, me senti culpada, fiquei um pouco revoltada, assim, com Deus, mas assim, não durou muito, né? Que a gente sabe depois, mas naquele momento, acho que a gente fica tão tomada pelas emoções, pela dor, que a gente não racionaliza, né? Nem chega a raciocinar. Então, assim, eu não quis ver ninguém, eu quis ficar quieta dentro de casa, né? No meu caso, eu já tinha, né? Foi recente, não faz nem 2 meses. Então, assim, os meninos estavam, tipo, quase entrando de férias. Então, eu acabei fazendo a curetagem. Eles estavam quase entrando de férias e eu não tive como. Fiquei uma semana de repouso, né? E não tive como realmente digerir aquela dor. Eu tive que voltar à vida, né? E esse voltar não é voltar, que eu falo assim, que uma flor que despedaça, ela nunca volta a ser uma flor completa novamente, né? É isso mesmo, assim, fica a marca, né? Cicatriza, mas a marquinha fica ali. Ela fica, e assim, é uma dor que assim, a gente não consegue explicar. E na constelação, não sei se você conhece, né, de constelação familiar, a constelação, ela fala que sim, na primeira vez que eu perdi, eu não tinha tanto conhecimento, né, e ela fala sim que a gente tem que incluir, né, que a gente tem que colocar, você teve 3 filhos, eu tive 4 filhos, mas como que é para você falar que é mãe de 3 para alguém, de repente, que está te conhecendo? Como é que é essa questão de explicar isso? Como que você se sente em relação a isso? Então, eu, assim, na verdade, eu sempre falo, quando as pessoas, tem muitas pessoas do convívio meu que às vezes não sabem, né, da perca. Mas aí quando eu falo, aí me perguntam, quantos filhos você tem? Não, 3. Aí, 3? Aí eu sempre falo assim, não, é um com Deus, eu tenho um com Deus. E 2 aqui comigo. Então, assim, quando aconteceu, igual eu até lembro que uma tia minha, bem recente, assim, logo depois que ele faleceu em maio. Aí veio o Dia das Mães, logo depois. E uma tia minha veio me parabenizar. Aí eu falei assim, nela, falei, Dia das Mães.
Sabia, mas ela, tipo, que era a primeira, ela falou assim. Aí ela me parabenizou, me deu uma rosa. Aí eu falei assim, não, mas... Ela falou, não, mas você é mãe. Entendeu? Independente, você é mãe. Eu achei super bonito, isso me marcou também, né? Você recebeu Senão esse você bebê, essa missão, né? É uma missão, né? E aí... E assim, quem não sabia que você tinha perdido esse bebê, quem sabia que você estava grávida e não sabia do que tinha acontecido, chegaram pessoas em você depois, quando te viram, perguntando do bebê? Chegaram. E aí é que, como, né, na época muito recém, aí, nossa, doía pra falar. Nossa. Mas eu falava, assim, explicava assim, não, ele faleceu. A pessoa até, né, assim... Murchava. É um balde de água fria em todo mundo. Porque, assim, a maioria das pessoas tem compaixão, né, assim, pelo que tá acontecendo. Mas é igual você já falou. Só quem passa pela dor é que sabe. Porque eu não tinha noção da dor, né, assim, antes de passar. E não esperava. E aí que entra, assim, a gente procura pessoas que já passaram pelo mesmo, né? Eu lembro que na época uma amiga minha tinha passado há uns 2 anos perdido também um bebê, quase igual a mesma situação que eu, e aí eu ligava muito pra ela. Que a gente, é o que você falou, a gente quer falar, se identificar com pessoas que passaram e que sabem exatamente o que você está sentindo. Por mais que o marido, a mãe esteja, assim, te dando apoio, consolo, é diferente, não é? É diferente. Eu lembro a minha avó, quando eu cheguei em casa com a notícia, ela falou assim, nossa, a gente nunca na família, assim, tinha passado por isso. Né? Então, essa perca, engraçado que não mexe só com a gente, né? Mexe com todos à sua volta, assim, vem acolhimento de pessoas que você nem espera, né? Então, mexe com a família toda a situação e com muitas pessoas que estão longe, que você às vezes nem tem muito contato, que ficam comovidas e Deus, de alguma forma, você vê, olha a nossa missão, né? De alguma forma, Deus toca nessas pessoas que estão junto com a gente, né? Dá um sinal ali e a pessoa, de repente, amadurece, muda. Alguma coisa ele mexe. Então, eu acredito muito nisso. Que é muito difícil esse momento, mas não é em vão. Igual você falou, né? E qual que foi, assim, que você achou que foi o aprendizado? O que transformou, mudou em você após essa situação? O que mais me transformou... Assim, a minha fé aumentou, né? Porque, igual eu falei, eu me apeguei muito mais com Deus, né? Com Jesus. E assim, hoje não é qualquer coisa que me deixa mal, entendeu? Que eu falo assim, nossa, eu conheci que é o seu chão abrir, né? O fundo do poço, né? Eu tava tudo normal, tudo certo, trabalhava, fui crescendo, estudava, casei, tava tudo lindo na minha vida, sabe? Né? Que pra mim, meu sonho era minha família. Logo depois de casado, já engravidei, então, nossa, né? Que bênção. E eu sempre ali muito, ia agradecendo, aí de repente veio isso. Então, aí hoje não é qualquer coisa. E isso eu aprendi muito, entendeu? Te deixou mais forte. Que eu falo assim, não, quando você tá com um problema, um problema é morte, que não tem solução, doença, né? Que desestabiliza a gente. Agora, coisas do dia a dia, que eu vejo tanta gente, né? Reclamando, tipo assim, e tá tudo certo. Eu falo assim, o que tá acontecendo? Tá tudo certo. Você tá com saúde, você vai, levanta e vai atrás, né? Então, foi isso que me marcou muito. E como que foi pra você voltar a engravidar? Tipo assim, como que você falou, não, realmente agora eu tô pronta, né? Então, logo que a gente perdeu, nos retornos com os médicos, os médicos, eu sei que é o trabalho deles, né? Mas muitas vezes eles são tão duros, né? Nas palavras. Frios, né? Pra eles é uma situação normal, mas pra nós... Que eles já estão acostumados, mas, né? E aí ele virou pra mim, pro meu marido, e falou assim, você tem que esperar 2 anos pra engravidar de novo, porque eu fiz cesárea, e talvez você não consiga. Quando ele falou isso, eu falei assim, meu Deus, né? E é engraçado, porque aí você fala assim, se você é muito positiva, você foca no vou conseguir engravidar após 2 anos. Mas se você não é, você foca só ali. Não, eu não vou conseguir mais engravidar. Aquilo fez um nó na minha cabeça. Eram 2 baldes de água fria, né? Não, gente do céu. Aí,
eu peguei, aí nós rezando, né? A gente participando já muito da igreja. E aí um amigo nosso fez uma excursão para Aparecida. E eu sou muito devota de Nossa Senhora, eu e meu marido. E aí eu falei assim, nossa, vamos. Nunca tinha ido, né? E foram, acho que uns 6 meses depois. E aí lá eu tive uma visão com ela também. Eu acho muito importante falar, porque isso foi o que me ajudou a engravidar novamente, a ter esperança. Porque aí chegou lá, eu falei que eu nunca senti uma paz tão grande em nenhuma cidade que eu já tenha viajado como lá. E aí me falaram assim, ó, é bom vocês participarem da missa das 5 horas da manhã. Porque muita gente alcança muita graça, falam que é melhor. Aí meu marido falou assim, eu não vou 5 horas da manhã, porque a gente tinha andado sábado o dia inteiro, a gente estava muito cansado. Ele falou assim, eu não vou? Aí eu falei assim, vamos, tá? Aí ele, não, porque eu não vou aguentar acordar, né? Não era nem por mal, mas ele... Eu falei, não, beleza. Aí eu falei, não, então tá, então não vamos. Aí nós fomos em outro horário, tudo certo. A gente foi dormir, eu não coloquei o celular para despertar, nada. Quando foi 4:30 da manhã, eu acordei no quarto, com um clarão na minha frente. Aí eu abri o olho assim, sabe? Eu até olhei e falei, será que o banheiro era logo assim? Eu falei, será que ele deixou a luz do banheiro acesa? Aí eu olhei assim, eu vi certinho, assim, toda a luz em volta, assim, dela. Eu falei, meu Deus, Nossa Senhora veio me chamar, sabe? Eu não conseguia ver nitidamente, mas eu vi a luz. Aí eu olhei no relógio, 4:30. A missa era 5. Falei, eu tenho que ir na missa. E aí peguei, levantei, comecei a me arrumar e não chamei ele. Eu falei, se ela tá comigo, eu vou sozinha. E era um pouquinho longe o hotel, assim, e a gente sem carro, porque a gente foi de excursão. Falei, não, mas eu vou. Como que, né? Comecei a me arrumar e ele acordou, falou, o que é isso? Onde você vai? Eu contei pra ele, ele falou, não, eu vou com você também. Então, rapidinho, a gente trocou, chegamos na missa. Não tinha lugar, eu nunca imaginava que 5 horas da manhã tá tão lotado, não tinha lugar mais pra sentar, e a igreja é grande lá. Aí nós ficamos em frente ao altar, 2 horas de missa em pé. E eu dava umas reclamadinhas, sabe, antes assim, né, em pé. Eu não reclamei. Tudo que o padre foi falando, parecia que era ele, Deus falando pra mim, de superação, você vai conseguir. E contou fatos parecidos, da dor da perca, enfim. Ela foi falando comigo. Então, ali renasceu. Eu falei assim, não, agora eu tô pronta. Eu vou conseguir engravidar de novo, sabe? E aí eu entreguei pra ela, pra Deus, pedi, e ela me ajudou. Aí eu falo que foi um milagre. E aí 2 anos certinho, igual o médico falou, eu engravidei da Maria. E aí eu tava lá, e foi outro sinal também, que aí eu tava já grávida de uns 6 meses, e a gente ainda não definia o nome. Eu queria Maria, mas eu não queria, eu acho lindo, mas eu não queria nome composto, né, naquela dúvida. E aí eu orando também, alguém falou assim, tipo, Maria, no meu ouvido. Aí eu chamei meu marido e falei, o que você acha de Maria? Porque é Maria, né? Aí ele, nossa, mesmo. E aí nós tivemos a nossa Maria. Mas quando você estava grávida da Maria, te bateu aquele sentimento de medo, de muito perder, de passar por tudo aquilo de novo? Muito. Aí foi outra luta, sabe? Porque eu falo assim, até hoje ela tá com 10 anos e eu vejo o reflexo do que eu passei nela. Da tensão, do medo, que ela sente medo, assim, eu trabalho muito isso com ela, sabe? O nervosismo que eu tive, que eu fiquei. Então, nossa, foi 9 meses constante, pedindo ajuda, pedindo auxílio, sabe assim, rezando, porque eu tinha, era uma, sabe aquela batalha interna? Do bem e do... Sim. Um contra o outro, tipo assim, vai dar tudo certo. Não vai. Você vai passar... É aquela coisa. E os médicos, o meu médico, bem atento. Porque como já teve um... Como que fala? Quando a gente já teve um... Natimorto, eles falam. Né? Neonatal. E aí, então, eles ficam bem mais em alerta, né? Com tudo. Então, foi outro pré-natal, foi tenso. Não vou falar que foi fácil. Mas aí, graças a Deus, sabe, deu tudo certo. A luta mas não da foi fácil. sombra e luz ao mesmo tempo, né? Assim, você querendo ser positiva, mas o medo vindo, né, junto. É isso mesmo. Eu falo muito assim, ó, o medo, ele faz parte, né? Tipo assim, é natural. Todo mundo sente o medo, mas você não pode deixar ele te dominar. E nessa situação, igual, quando eu fui ganhar ela,
minha família tava em peso lá na hora que eu cheguei no hospital pra ter o bebê. Tipo, coisa que no primeiro eles foram depois. Normalmente vai depois que nasce, né? Tava todo mundo lá, porque foi tenso pra todo mundo, não só pra mim. Sabe? Por mais que, igual você falou, a gente era positivo. Você tenta ser. Mas, nossa, aí vem o que... Porque você já passou, né? Igual o primeiro eu nunca imaginava. Então, eu nem esperava, tava tudo certo. Quando você já passa, é diferente. O Gustavo, quando eu engravidei dele, né, meu terceiro filho, como eu já tinha perdido o anterior, eu fiquei com muito medo. E assim, fiquei mais de repouso, mais quieta, né, diferente da minha primeira gestação. O João Vitor, eu fiquei ótima, foi até os 9 meses, tudo normal. Dele eu já fiquei com muito medo. Então, assim, tive um pouquinho de sangramento, fiquei em pânico, mas não foi nada. Usei, né, aqueles remédios que a gente usa pra segurar, tudo foi... Tudo bem depois, mas foi tenso, tenso. E assim, eu sinto a mesma coisa que você, eu sinto que ele assim, ele é mais agarrado comigo, ele é mais inseguro, ele tem medo assim de, sabe, de ficar longe de mim muito tempo. Você sabe, não sei se você sabe, né, eles chamam de bebê arco-íris, quando o bebê nasce depois que a gente perdeu o antes. Eu não sabia. Chama bebê arco-íris, depois eu quero até falar desse assunto que aqui, legal. Depois você pesquisa. Né? Tipo assim, tem uma aura diferente. Porque é muito desejado. Não muito, é? Eu falo assim. É muito desejado e, assim, ao mesmo tempo, aquele misto, né? De medo, de amor, de tudo. Porque você quer que dê certo, você quer essa gestação, você quer esse filho, você tem novas expectativas e você não sabe, você não controla o que vai acontecer lá na frente. É isso mesmo. É bem desafiador. A gente aprende, que você já me perguntou, outra questão que eu aprendi muito. Nada está em nossas mãos. A gente não tem controle de nada. A gente faz a nossa parte. Mas do que vai ser, né? Eu acho que assim... A gente não controla. Ou a gente aprende por amor ou a dor, ou pela dor, essa questão que a gente não controla nada. Eu já tive vários sinais, várias situações que eu passei, né? Só que assim, eu acho que tá na minha natureza querer controlar. Acho que a mãe, né? A gente, como mãe, quer controlar, quer proteger, não é nem por mal que a gente quer proteger nossos filhos. É o instinto. É o instinto materno. E assim, é desafiador a gente realmente soltar, né? E eu vejo que muita gente, não só mãe, muita gente passa por isso quando uma pessoa na família tá doente ou passa por alguma coisa. Todo mundo reza, né, querendo que a pessoa melhore. Isso é uma forma de controlar. Né? E às vezes a gente fica decepcionado ou frustrado até com Deus por não ter dado certo, por aquela pessoa não ter recuperado, ela ter partido para outra. Sendo que, de repente, para aquela pessoa pode ter sido melhor pelo sofrimento, né? Exatamente. No meu caso, é igual você falou que a senhora falou no hospital para você, né? Às vezes foi o melhor. Falaram isso para mim também, entendeu? Assim, se ele ficar com sequelas, assim, tipo, né, tem uns que ficam, então Deus sabe o que faz. Mas assim, é só o momento que não é propício, né? Mas depois a gente vê que é isso mesmo, né? Assim. A hora que a gente equilibra nossas emoções e vai passando o tempo, né? Eu não sei se você fez algum ritual, foi só mais essa questão realmente que você, né, que você se apegou, foi parecida tudo, mas eu senti que eu tive que fazer um ritual de despedida, porque eu não queria despedir. Né? Como eu perdi, eu não queria. Eu até optei pela curetagem. Até a médica falou assim: nossa, mas você gosta de tudo muito natural. Por que você não deixa o próprio corpo fazer o processo de expulsão, tudo? E eu já tinha, assim, eu pesquiso muito. Eu já tinha visto que muita gente que esperou teve infecção, teve problema. E outra coisa, eu falei: olha, eu até poderia fazer isso, mas a minha dor era tanta que se eu soubesse que o meu bebê estava dentro de mim sem vida por muito tempo, eu acho que eu não ia superar tão cedo, sabe? Eu falo assim, até... Vai que prolongar o sofrimento, né? Isso, assim, e no meu caso, eu precisava voltar, porque meus filhos que estão aqui precisavam de mim, né? Eles estavam de férias, foi a primeira vez que eu fiquei em casa com eles, porque, né, eu não queria ver ninguém, eu tava bem, assim, de luto mesmo, mas o que me fez ter força para realmente ressignificar e voltar à vida foram eles, né? Eu falei, não, até meu marido falava, olha, eles estão aqui, né, tudo bem. Você tem mais filhos. Você tem mais filhos, vamos olhar para eles, né? E assim, e era difícil para mim isso, porque assim, é como se eu não vivesse aquele processo de luto, ou se eu não ficasse triste, pelo menos eu sentia isso. Como se eu estivesse traindo o bebê. Olha, que foi você embora. vê a cobrança a culpa de mãe, né, assim. E eu sei que assim, o luto, né, ele tem várias fases, tem a fase da negação, tem a fase da culpa,
né? Tem a fase depois da superação e também da saudade, né? Que a gente acaba ressignificando a dor em saudade. Eu tive que fazer realmente um ritual de despedida, porque eu não me sentia pronta para despedir. Realmente, como se eu fosse me sentir culpada, né? Como se eu fosse deixar ele ir, como se fosse esquecer. Não é assim que funciona, mas na hora que a gente tá com as emoções abaladas, a gente não raciocina. E aí, a gente falou assim, vamos fazer um ritual? Né? Eu falei, vamos, o que a gente pode fazer? Cada um fazer uma carta, a gente tem uma chácara, né? Cada um fazer uma carta, né? Para ele, para o Gabriel. E a gente escreve a carta, cada um do seu coração. E aí a gente vai plantar uma árvore para ele na nossa chácara. A gente enterra as cartas de baixo e vai fazer na planta e a gente vai acompanhando. É uma forma de deixar ele com a gente aqui, né? Eu tô rindo que eu vou te contar o que eu fiz também. E aí, assim, depois que eu decidi, porque eu acho que a decisão ela tem um poder muito forte, a decisão e a intenção. Depois que eu decidi fazer esse ritual, né, de despedida dele, mudou realmente o meu sentimento, foi pra saudade. Não vou te falar que, igual agora, tô emocionada, falar desse assunto é recente pra mim, menos de 2 meses, então não vou falar que não gera dor ou que eu não chore, não. Claro que tem alguns momentos, às vezes que eu ouço alguma música, alguma coisa assim, vem à tona. E as músicas são marcantes nesse momento. Eu também, assim, eu coloquei muita música realmente de Deus pra me ajudar, né, que eu acho que tem muitas músicas que geralmente são esse conforto pra nós. Cura. Mas quando eu ouço agora, eu lembro, né? Acabei. É bem assim. Me conta, o que você fez para esse ritual? Eu, assim, igual o que eu contei da entrega no hospital, já foi uma despedida, né? E eu fui lá, comprei uma jardineira e plantei eu amo rosas, né? Aí eu fiz mini rosinhas e dediquei a ele. Nós, né? Eu e meu marido. Então, você falando da árvore, nós fizemos um vaso com mini rosas, para estar sempre lembrando dele também. Olha, eu quero te agradecer muito de falar desse assunto. Eu sei que é um assunto muito desafiador, mas eu acho que a gente tem que dar voz para as pessoas que, assim como nós, perderam filhos, né? A gente pode ser que a gente esteja, né? Só, assim, não conheça várias pessoas que estão assistindo a gente nesse momento, mas que vocês se sintam, assim, confortadas por nós, acolhidas, né? Acolhidas, porque a gente realmente sabe a dor que cada mãe que perdeu, independente da fase, esteja passando, né, Rê? Chama a gente, né? Busquem, porque, igual eu falei, a gente quer pessoas que já passaram pela mesma situação. E isso ajuda muito a superar. E dividir a dor, né? Acho que a dor, quando compartilhada, ela fica mais leve. Quando compartilhada por alguém que realmente entende o que você sente, eu acho que dá uma leveza maior. Então, assim, contem com a gente, coloquem nos comentários, né? Que a gente vai responder, a gente vai acolher a sua dor com carinho, né, Rê? É isso mesmo. E obrigada, viu, por ter vindo falar desse assunto tão delicado. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite. E era uma coisa também que eu sentia necessidade de falar, de espalhar. Colocar pra fora, né? Um aprendizado muito grande. Então deixa uma mensagem para essas mãezinhas que estão assistindo a gente, que passaram por esse desafio. Assim como eu, né? Peço que vocês se apeguem, independente da religião, com Deus, que com certeza Ele vai te fortalecer muito. Busquem ajuda, desabafem, igual nós falamos aqui, com amigas, com pessoas que já passaram pela mesma situação. E com o decorrer do tempo, tudo vai passar. Tudo vai cicatrizando e só a saudade que fica. O amor e a saudade. Obrigada, viu? Gostei muito de receber aqui hoje. Obrigada.